Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo da série Nasci de Novo e Agora. Essa série nasceu no meu coração durante uma ministração e eu vi a necessidade de muitas vezes não só aqueles novos convertidos, mas aqueles que já estão há um tempo também na caminhada cristã. Às vezes não entendemos o que é realmente viver uma vida com Deus, viver realmente o cristianismo. Porque não se limita simplesmente pelo fato de pertencer a uma denominação ou pelo fato de congregar. E vai muito mais além do que isso, ou fazer parte de um clube social. Nós temos que começar a entender que é um estilo de vida. Quando você nasce de novo, você agora está mudando o seu estilo de vida. Você está deixando para trás aquele velho homem. Lá em Coríntios fala que nós somos novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Então agora são novas atitudes, novos comportamentos, um novo modo de ver, uma nova forma de ver as coisas, de pensar, de falar. Por isso nós começamos esse primeiro vídeo da série com se abastecendo da palavra e congregando. Quando eu comecei a orar e pedir entendimento ao Senhor do que falar nesse primeiro vídeo, o Senhor começou trazendo no meu coração esses dois pontos. O se abastecer da palavra e o congregar. Eles andam juntos, porque quando nós nascemos de novo, a primeira coisa que quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o que é que a pessoa que fez essa confissão com você faz? Rapaz, congrega. Ele lhe dá também uma Bíblia. Por quê? Porque são duas coisas essenciais para o início de uma caminhada cristã. Muitas vezes temos sido enganados, porque pessoas têm se levantado com engano dizendo que não, eu tenho Jesus no coração, eu não preciso congregar. Muitas vezes até ler a Bíblia eles influenciam, mas o congregar eles colocam de lado. E eu vou te dizer uma coisa, essas duas coisas andam juntas. Você não pode deixar de lado de forma alguma a leitura da palavra e o congregar. Uma coisa que é essencial, amado, nenhum livro substitui a Bíblia. A Bíblia ela tem que ser lida diariamente. Livros podem complementar a sua leitura, mas a Bíblia ela é indispensável. Porque, amado, é nela que é contida todas as instruções. Nós sempre repetimos muito que a Bíblia é o nosso manual de instrução. E nela nós vamos entender como viver, como nos comportar. Ela que nos apresenta esse novo reino, essa nova aliança que foi disponível. Lá em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse sentido que nós nascemos de novo, uma nova vida, para que a gente não pereça, para que a gente não sofra. Eu creio que o mesmo entendimento que eu tenho de viver no Evangelho é o mesmo entendimento que você tem quando você aceitou Jesus, que é viver uma nova vida, longe de sofrimento, longe de dor. Por quê? Porque a Bíblia nos apresenta isso e existe uma promessa sobre isso. E como é que nós vamos começar a entender isso? Pela palavra. Aí nós vamos começar a ter clareza da forma que Deus amou o mundo, a forma que Jesus foi entregue. E aí, amado, a nossa visão começa a mudar. Nós começamos a ter clareza e entendimento e ver o novo nascimento, ver a nossa salvação de uma perspectiva diferente. Na palavra também fala que nós temos que meditar nessa palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Ela não tem que ser uma opção, uma escolha secundária. Não, a palavra tem que ser algo primário. É algo que nós nos abastecemos e nos firmamos nela. Porque, amado, quando nós lemos algo e começamos a meditar, isso vai descer para o nosso espírito, para o nosso coração. E isso vai se tornar vida. Lá em Romanos fala que a fé vem pela pregação do Evangelho, ou por ouvir a pregação do Evangelho. Então, quanto mais eu me abasteço da palavra de Deus, mais fé é gerada. Lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele recompensa o que o busca. Então, amado, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está se aproximando de Deus, você está crendo nele. Então, consequentemente, você está ouvindo da palavra. E também você reconhece que ele galardoa aqueles que o buscam. Deixa eu te dizer uma coisa, não é errado, amado, você gerar expectativa, porque às vezes quando estamos na caminhada cristã, muitas pessoas vêm com notícias, informações erradas. Diz que é errado a gente ter expectativa do melhor, de bênção chegar sobre nossas vidas. Ei, não é errado. Aqui em Hebreus, a palavra de Deus é verdade e ele não mente. Aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus.
Deus, e nós temos que ter um entendimento que aqueles que o buscam, que se aproximam, que crê nele, tem que crer que ele existe e que ele é galardoador daquele que o busca. Então, você nasceu de novo, está buscando, está lendo, está com aquele primeiro amor, aquele fogo. Deixa eu te dizer, você não pode deixar que esse primeiro amor se apague. Muitas vezes as pessoas dizem, não é normal, você com um tempo no evangelho, realmente você vai perder aquele fogo. Amado, isso é conversa que Satanás quer nos enganar. Aquele primeiro amor de quando a gente conheceu Jesus, ele tem que permanecer. Deixa eu te dizer, quando esse primeiro amor apaga, nós estamos caminhando para nos desviar da palavra. E isso não pode acontecer. Nós temos que nos manter firmes, ousados e intrépidos com o quê? Com a palavra. E isso caminha muito junto, como eu disse a você, com o congregar. Porque, amado, nós somos pedras vivas, nós somos fogo vivo do Senhor. Nós somos como várias brasinhas. Então imagina aí, na igreja, amado, são várias brasas juntas. E isso torna o quê? Um fogo. Existe uma unção coletiva sobre esse ambiente que nós precisamos estar associados. Nós não podemos ir por conversa de muitas pessoas dizer que não, congregar não é essencial. Não, igreja é essencial sim. Nós precisamos estar nesse ambiente. Lá em Coríntios fala que nós somos membros do corpo de Cristo. E os membros do corpo de Cristo se reúnem onde? Na casa do Senhor, amado. Num ambiente melhor de receber da palavra e de cultuar, de receber clareza do que esse. Porque é nesse ambiente, esse ambiente é consagrado, exclusivo para as coisas do Senhor. Imagina aí, amado, um ambiente exclusivo, consagrado, tudo que tem nele, o propósito é adorar e servir ao Senhor. Então esse ambiente só pode ser especial. Existe algo diferente nesse ambiente. Tudo é mais leve aqui. Então, você não pode se deixar ser enganado. E até porque também lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Você é um santo? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então é nesse ambiente onde nós somos aperfeiçoados, onde nós somos edificados, aonde, amado, nós encontramos os 5 dons que o próprio Senhor Jesus levantou para que nos edificasse, para que a gente mais na frente vai dizer que a gente chegue a uma plenitude. Então existe um patamar que o Senhor quer que a gente chegue, e é na igreja onde nós vamos receber esse auxílio. Com o quê? Com o auxílio da palavra. Outra coisa, amado, muito essencial para nós entendermos, independente se nós nascemos de novo agora ou se temos muito tempo cristão, tudo que é ministrado, tudo que escutamos alguém pregando, nós temos que alinhar com a palavra. Se está na palavra, nós agarramos. Se não concorda com a palavra, nós excluímos. Muitas vezes saímos por aí escutando qualquer pessoa, qualquer pregação e ficamos agarrando isso como doutrina. Não funciona assim. Nós só podemos agarrar algo como verdade se existir versículos na palavra. E isso, amado, desde que eu sou criança eu escuto. Para algo ser concreto na palavra, nós temos que pelo menos achar 3 versículos que concordem, que se encaixe. Nós não podemos pegar um versículo isolado da Bíblia e dizer, não, isso é verdade, fora de contexto. Não, tudo tem um contexto, tudo que está na Bíblia é real, aconteceu, foi inspirado pelo Espírito Santo. Então quando alguém fala algo, existe uma história por trás, existe uma cultura, um contexto, onde nós precisamos ter clareza. Ah, pastor, eu leio a Bíblia, eu vou ter o auxílio de quem? Deixa eu te dizer a primeira coisa. Quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele é o seu maior auxiliador. Ele é aquele que vai te ensinar, te corrigir. Ele é o teu maior parceiro. Sabe? Uma das coisas que devia muito ser ensinado com muita ênfase era o entendimento do Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, que está conosco todo o tempo. É Ele que vai nos dar as diretrizes, é Ele que vai nos auxiliar com a leitura da palavra. Amém. Ele é o nosso maior ajudador. E com isso também existe a parceria do pastor, que também vai te trazer clareza e vai te tirar algumas dúvidas. E você vai conseguir caminhar e avançar de uma forma essencial e bem esclarecedora. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com a qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Paulo, ele falando nos Efésios, ele disse, olha, aqui ele está falando da armadura. Eu peguei só a fé aqui para te trazer clareza, entendimento sobre isso. Ele se embraçando sempre o escudo da fé. Com ele nós podemos apagar os dados inflamados, aquilo que Satanás levanta contra nós. Porque existe uma diferença, amado, daquelas pessoas que vivem a palavra, daquelas que não vivem a palavra. Independente se confessou Jesus como Senhor e Salvador ou não. Porque existem princípios a ser cumprido, existe um estilo de vida a ser seguido. Nós não cremos nessa questão, salvos uma vez, salvos para sempre. Não, salvação nós adquirimos não por obras, mas pela fé. Aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela fé, amém? Não é pelo nosso merecimento. Você está me entendendo? Então, existe uma diferença daqueles que vivem a palavra do que não vivem a palavra. Uma vez que nós somos salvos pela graça, nós permanecemos nessa atmosfera quando nós vivenciamos a palavra, quando nós vivemos uma vida de obediência à palavra. Então, aqui Paulo falando nos Efésios, ele diz, olha, embaraça o escudo da fé, e nós vamos fazer isso com o quê? Com a palavra, recebendo da palavra que vai gerar fé. E aí nós vamos poder ir de frente com aquele que tem se levantado contra nós. Amado, uma pessoa que ela não tem recebido da palavra, ela nunca vai conseguir se levantar perante as circunstâncias. Ela nunca vai estar forte o suficiente. Justamente, nós estamos no reino de Deus para viver uma vida diferenciada. Não porque nós somos melhores do que ninguém. Não, de forma alguma, mas porque nós temos a palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas qualificadas para viver uma vida extraordinária. E eu te digo, nós estamos fazendo essa série para você entender a vida extraordinária que você pode começar a vivenciar, pela uma vida de posicionamento pela palavra, de uma vida associada a pessoas certas. Aonde é que eu encontro associações certas? Dentro da igreja local. Deixa eu te dizer uma coisa, também não é certo você estar pulando de igreja em igreja, de igreja em igreja. Você precisa se conectar com sua igreja, você precisa se conectar com o seu pastor, porque é isso que vai te trazer um alicerce, uma base. Deixa eu te dizer uma coisa, nós só conseguimos construir prédios grandes, bonitos, poderosos, se ele tiver uma base, um alicerce. E você só vai conseguir, amado, crescer na obra do Senhor, você só vai conseguir avançar naquilo que o Senhor tem para você, cumprir o propósito para o qual você foi criado, se você tem uma base sólida. E você precisa criar raiz aonde você está, para que você possa desfrutar do melhor de Deus. E isso tem que estar ardendo no nosso coração. A palavra, o Espírito Santo, o congregar, essas três coisas vai nos manter o fogo aceso para sempre vivenciar aquele primeiro amor que nunca pode ser apagado. Tem uma frase que eu achei de Laura Sogueles bem importante, bem essencial, que diz assim: a eternidade e o desejo de conhecer o Pai, como somos conhecidos por Ele, deve nos mover diariamente. Deixa eu te dizer uma coisa, isso tem que arder no nosso coração. Tanto a eternidade, como também o desejo de conhecer a Deus como Ele nos conhece. Isso tem que nos mover diariamente, isso tem que nos manter de pé. Ei, aonde você passar, novo convertido, muito tempo de convertido, tem que existir uma chama acesa dentro de você. As pessoas têm que ver em você um brilho diferente, algo especial. Elas têm que achar refúgio em você. Deixa eu te dizer uma coisa, amado, nós como igreja, nós somos um consolo e um refrigério para a humanidade. Por quê? Porque nós temos as informações certas, nós temos a parceria certa, nós nos associamos com as pessoas certas. Então, eu e você, nascidos de novo, que temos a palavra, que estamos associados aos lugares certos, temos a palavra de conforto, temos o alívio, temos o poder da oração conosco, para trazermos tranquilidade para as pessoas que ainda não estão vivendo a palavra. Amém? Então, era isso que eu queria tratar no primeiro vídeo.
Amado, divulga, compartilha. Vai existir outros vídeos dessa série que vai te edificar e vai te trazer um crescimento para nós podermos desfrutar de uma vida extraordinária. Fica na paz.